podcast Besouro Literário, com Amara Hartmann, uma produção da Romã Atômica e Baruch Produções. Eu sou a Amara Hartmann e você está escutando o Besouro Literário, o podcast da Rádio Baruch que vai devorar a literatura com você. Acompanhe a programação da Rádio Baruch em www.radiobaruchfm.com e no Instagram, @radiobaruchfm. E para você acompanhar as minhas peripécias pelo mundo da arte e literatura, me acompanhe nas redes sociais. É Amara Hartmann. Hartmann é Hartmann. Não tem muitas no mundo, então vocês vão me achar facinho. Hoje nós temos dois convidados, o Enzo Banzo e o Danislau. Eles foram parceiros na banda Porcas Borboletas e escreveram crônicas para os jornais em Uberlândia, entre os anos de 2010 e 2023, em períodos distintos. Literatura de jornal, escritos de Enzo Banzo e Danislau, surgiu com o anseio de unir este percurso literário dos dois artistas nas páginas da imprensa. Ao transpor os textos do jornal para o livro, cada autor adotou seu próprio critério para a compilação. No livro Na Rede pelo Lado de Fora e Outras Crônicas, Danislau apresenta uma seleção de 50 textos, revisados e organizados por ele em 2023. Já o Enzo Banzo, em Beleza do Erro, Crônicas e Alguma Crítica, ele dispõe 77 escritos separados em blocos, de 2018, a pandemia, do isolamento à volta aos poucos. A palavra entalada, enlatada no coração, tanto tempo negada, lacrada aqui, tímida, envergonhada, por fim arrancada, latida, sim. Enzo e Danislau, sejam bem-vindos ao Besouro Literário. Olá, beleza, Amara? A gente agradece demais o convite, aqui é o Enzo Banzo falando. E muito legal estar aqui na Rádio Baruch, muito legal estar com você. Certeza que vamos bater um papo bem legal aí sobre os nossos trabalhos, sobre a literatura, sobre os nossos pensamentos e escritas. Com certeza, Enzo. Oi, Danislau, tudo bem? Tudo bem, Amara? Obrigado, viu, pelo convite. É um prazer para a gente conversar com você. Eu também estou muito feliz de ter vocês aqui. Primeiro eu queria começar compartilhando com os nossos ouvintes, eu queria pedir para algum de vocês, para vocês explicarem o que configura uma literatura de jornal. Então, são colunas, são crônicas, são opiniões, tem espaço para ficção na literatura de jornal. Então, eu queria que vocês começassem a introduzir esse universo aqui para a gente. O que a gente está colocando como a nossa de literatura de jornal aí, que são os nossos escritos, né, em crônicas que a gente publicou em jornal, se engloba, claro, num conceito muito mais abrangente, né, do jornal como espaço, né, de veiculação do texto, né, que o jornal é esse espaço tão ligado à ideia do real, da realidade, da notícia da realidade. É interessante quando a gente coloca um texto que surge meio como um desvio dentro daquela lógica, ao mesmo tempo que ele está dialogando com a realidade, né, talvez tratando das coisas menos importantes, né? Isso tem muito a ver com o universo da crônica, as coisas tidas como menos importantes, mas que são aquelas que nos conduzem para camadas mais profundas da gente mesmo, né? Para um olhar talvez menos previsível sobre o mundo, sobre a realidade. Então eu penso que literatura de jornal, literatura no jornal, cabe ficção, cabe informação, cabe o desvio, que é uma coisa que está no modo de ser da literatura, né? Que é essa coisa de desviar o olhar de uma coisa automatizada, de uma coisa automática, talvez para perceber o mundo em suas dimensões que estão na nossa frente e a gente muitas vezes esquece de perceber. E isso tem a ver, inclusive, com olhar para a arte, né? Olhar para a vida e olhar para a arte. Você concorda, Danis? Posso te chamar de Danis? Claro, pode sim, Amara. Obrigado. Gosto desse som. Eu concordo com o Banzo, é isso mesmo. O jornal, a princípio, seria um veículo que se estabelece
num circuito paralelo ao da literatura, né? Mas há muitos pontos de convergência, sempre existiram, né? Aqui no Brasil mesmo, sempre a literatura foi lida por meio dos jornais, né? Eu me lembro dos folhetins, lá no século XIX, quantos romances foram lidos por meio dos jornais, né? E depois toda essa tradição da crônica, que também circulou pelo jornalismo, as tirinhas, né, que são também, penso eu, um gênero literários, também circulam sobretudo pelo jornal. Então, eu acho que a história do jornalismo e a história da literatura são fundamentalmente a mesma história. Estão mais conectadas, assim, essas duas atividades do que a gente pode imaginar. Com certeza. Enquanto vocês falam, eu também lembro muito, é porque eu sou do teatro, né? Então eu penso muito no Nelson Rodrigues, que sempre escreveu, porque ele começou escrevendo para o jornal, e muitas das peças dele também tinham algumas referências a coisas que aconteceram na vida real, que foram publicadas na coluna dele, né? É verdade, bem observado. Agora eu queria, pode ser você, Danis, que você me falasse um pouquinho sobre Na Rede pelo Lado de Fora e outras crônicas. Ah, que legal. Então, de 2010 a 2014, eu escrevi uma coluna quinzenal para o jornal O Correio, lá de Uberlândia, sabe? E era uma alegria para mim escrever isso aí, me levava a viver assim de uma maneira diferente, né? Porque quando a gente começa a escrever crônica, inevitavelmente a gente acaba sendo levado a viver no sentido de tentar achar os temas, os tais temas para a crônica, quer dizer, vou falar sobre o quê, né? Então, todo cronista é um caçador de temas, ele parece que está despreocupado, mas não está não, ele está muito preocupado, querendo descobrir coisas interessantes sobre as quais possa falar. Então, eu me vi muito transformado, assim, por essa atividade durante esse período, sabe? Foi um negócio realmente muito proveitoso, que me fez bem, que me chamava para a vida de um jeito muito especial, né? E as crônicas foram escritas, lidas, era um acontecimento importante porque o jornal tinha uma boa circulação, então as pessoas me encontravam e acabavam conversando sobre um texto ou aquele outro texto, então isso tudo me dava uma sensação de que a coisa estava acontecendo vivamente. E isso ficou esquecido, né? Desde 2014 até agora, 2023, quando o Enzo Banzo decidiu organizar essa publicação, né? Então, para mim, foi uma retomada, foi um contato que eu restabeleci com textos do passado, mas também com uma vida, né, do passado. Quer dizer, se as crônicas estão atentas à vida, ler a crônica é tomar um contato muito especial com a vida. Então, foi uma atividade muito legal, estou muito satisfeito assim, com o resultado disso tudo. Maravilha. E você, Banzo, também vou te chamar de Banzo aqui, tomar liberdade. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a beleza do erro. Amaro, você está acertando nossos apelidos em cheio, viu? Eu chamo o Danislau de Danis, o pessoal me chama de Banzo. Olha só, já sou do grupinho já. Já tá inserida. Então, o beleza do erro, assim, começa também na minha escrita de crônica para jornal, em Uberlândia, Minas Gerais. O Danis, como ele contou, ele escreveu por um tempo, e aí ele foi para São Paulo, né, dar aula, tal, trabalhar como artista, abandonou a coluna e passou, e a gente é muito identificado um com o outro, assim, né, meio Cosme e Damião, meio Batman e Robin, porque a gente canta junto na banda Porcas Borboletas, que é uma banda que tem mais de 20 anos de trajetória, vários discos gravados, e tem dentro do nosso segmento, assim, do nosso universo, tem um público legal também que gosta muito da gente. E aí um editor de um jornal me chamou, falou, cara, eu queria que você fizesse aqui, seguisse aquilo que o Danislau fazia, desse prosseguimento, agora com você escrevendo. Eu sei que vocês dois escrevem, vocês têm a ver, mas é diferente, as semelhanças e as diferenças de cada um, então ele me fez essa provocação. E quando eu lia o Danis, eu ficava pensando, nossa, como deve ser difícil, né? Ter um tema a cada semana, a cada 15 dias, para chegar com texto. E eu acabei me levando por isso, né? Comecei a escrever no final de 2018, e esse conjunto da minha escrita, ele, como você
contou aí para o pessoal, ele é dividido em 3 momentos, porque ele foi muito impactado pela pandemia. Então eu escrevia de uma certa maneira até 2019, começo de 2020. Já em março de 2020, eu tenho uma crônica que se chama O Dia em que a Terra Parou, baseada na canção do Raul Seixas, né? Sobre o primeiro impacto da pandemia. E depois, em 2021, as coisas começando a voltar, isso também aparece nas crônicas. Então, acaba que hoje eu consigo visitar uma história recente, mas que tem coisas muito diferentes, como é para todo mundo, né? A experiência desse período pandêmico, que é o capítulo 2 do livro, é uma coisa que a gente só viveu lá, e hoje eu posso escrever sobre isso hoje, mas não vou escrever como eu escrevi vivendo, né? Na época, a experiência, como cada um viveu, cada um sabe. Então é uma forma também de perceber esses diferentes momentos, e nisso a gente vê também como a escrita literária do presente, que é essa escrita do jornal, né? Que a gente escreve e já é publicado, não é aquele texto que demora a chegar para publicação, como essa escrita literária no jornal, ela acaba também registrando momentos da gente, da nossa sociedade, da história, né? De uma grande história, no caso, contada nesses pequenos apontamentos que eu fazia, né? E essa diferença eu acho que enriquece o livro no final das contas, né? E o conjunto tá do lado do livro do Danis, no Literatura de Jornal, acaba abarcando todo esse percurso que é nosso, né? 2 caras que são, né, de uma banda de rock autoral independente, mas que também são da área da literatura e que escrevem e tal, e aí eu acho que, inclusive, os 2 livros conversam muito, né? Às vezes tem coisas em comum que a gente está comentando de maneiras diferentes, então é mais ou menos isso aí. Então, eu ia até perguntar mais pra frente, mas eu já vou perguntar agora. Como é que é essa publicação dupla, assim? Você falou um pouquinho como se deu, mas eu queria entender, né? Os livros dialogam, é como se fosse uma série, ou eles estão inseridos no mesmo universo? Queria entender a conexão dos 2 livros. Olha, vou seguir com o papo aqui, ou você quer falar, Danislau? Você que é a nossa... Você que concebeu o objeto, pode falar. O Banzo é o vocalista? Nós 2 somos vocalistas. Os 2 são... Vai, Banzo, fala. Então, o que acontece é que não houve nada planejado, assim, de vamos escrever em conjunto, tal, dialogando, mas como a gente é muito próximo, né, a gente tem uma amizade de décadas, e na nossa amizade a gente está sempre trocando, então a gente meio que divide o mesmo universo, assim, né? Os rolês da banda, as pessoas que a gente encontra, as coisas que a gente ouve, que a gente frequenta, então essas coisas estão ligadas, né? Você vai, e inclusive do ponto de vista da origem, né? Nós somos os 2 de Minas Gerais, de cidades muito pequenas de Minas Gerais, então às vezes cada um fala da própria infância, que é em cidades pequenas, que são cidades diferentes, mas que é um mesmo interior de Minas, desconhecido, né? Aquela coisa do Brasil profundo que o pessoal fala, né? Que está escondido. Então, assim, como a gente tem essa visão de mundo, esse universo em comum, essa troca, acaba que sem querer os textos dialogam muito. Ao mesmo tempo em que em quase tudo que a gente faz, eu e Danis, tem uma complementaridade, assim, de um ter uma coisa que o outro não tem e vice-versa. Então, isso também, como forças complementares, né, como um yin yang, como cores, né, que são complementares, essa coisa toda, eu acho que esse conjunto é meio nessa ligação. Você quer complementar, Danis? É isso mesmo, exatamente isso. Tem uma coisa muito legal que essa leitura vai ocasionar, que é justamente observar isso que o Enzo explicou, umas convergências, não só em termos de assunto, mas em termos de abordagem, uma estrutura mental, eu diria, quem sabe até uma poesia, um humor. Então são obras que, sem dúvida, estabelecem inúmeros diálogos. Eu e Banzo, a gente já identificou alguns pontos de convergência, o mesmo acontecimento, né, observado por 2 crônicas diferentes. Então, são certamente inúmeros diálogos que se estabelecem e que podem ser descobertos, né?
Nesse objeto, é legal, Amara, você lançou essa pergunta sobre a natureza desse objeto, né? A gente tem concebido como uma coleção. Eu gosto muito dessa ideia de coleção, é um dado muito marcante na cultura brasileira. Eu me lembro assim das cantadas literárias, né? Que foram lançadas, é uma coleção lançada pela Brasiliense, não é isso? Nos anos 80. A coleção Os Pensadores. O que mais? Eu estou diante de uma coleção aqui de livros sobre artes plásticas. Me encanta muito esse tipo de objeto, assim, sabe? Que são as coleções. Justamente por isso, porque são livros que cantam junto, né? Que são vozes assim que se levantam e que, inevitavelmente, tangenciam outras. Eu acho isso tudo muito bonito, muito promissor. Legal. barucfm.com Tesouro Literário. Gente, vocês estão escutando a Rádio Baruch. Eu sou a Mara Hartmann, apresentadora do podcast Besouro Literário. Acompanhe a programação da Rádio Baruch em www.radiobaruchfm.com e no Instagram, @radiobaruchfm. E para você me acompanhar, é só procurar nas redes sociais por Amara Hartmann. Hartmann é Hartmann. Não tem muitas no mundo, então vocês vão me achar fácil. Danis, o Banzo falou sobre essa questão do período pandêmico, né? Eu queria saber se na rede a gente tem também essa questão da pandemia, porque eu acho que, eu falando aqui também de um lugar de escritora, né, e também não sou jornalista, assim, sou uma entusiasta pelo jornalismo, mas eu acho que a gente, principalmente em momentos em que tem alguma coisa muito grande acontecendo, essa urgência por, não sei se registrar necessariamente, ou expressar o que a gente sente, ela fala mais alto. Então eu queria saber um pouco sobre, se o Banzo quiser falar também mais, mas sobre essa produção literária no período pandêmico, assim, como é que você se relacionou com isso? Se está no livro também, enfim. Foi muito marcante, né? Foi um episódio assim, decisivo, certamente, e transformador em vários sentidos, e certamente isso repercutiu muito na maneira pela qual a gente escreve ou lê, né? As crônicas do Banzo foram produzidas durante esse período, né? E eu me lembro que ler as crônicas do Banzo, para mim, foi muito decisivo, foi muito importante, assim, porque o Enzo tem um olhar assim muito tranquilo, sempre foi um filho de Oxalá, é um cara que tem uma tranquilidade pessoal na qual nosso grupo sempre se apoiou. E era um alento, era uma voz assim que prometia, quem sabe, assim, uma recuperação, sabe? Então, eu particularmente tenho essa relação com as crônicas dele. Foram crônicas, eram sinais de vida, assim, de muita vitalidade. Isso, estar aí à disposição, eu acho um grande acontecimento, né? Agora, as minhas crônicas, quer dizer, elas foram escritas num momento, 2010 a 2014, né? Eu sou levado a pensar que 2010 a 2014 era um outro momento, era um momento de ingênua alegria, né? Não tínhamos ainda passado pelo que a gente passou recentemente, e que foi uma barra, né, muito pesada. Mas, não sei, quer dizer, o contexto mudou, hoje a gente está conversando agora e eu não sei, eu tenho a impressão que mesmo naquela época, aquilo que eu podia interpretar como ingenuidade ou como um tempo da ingenuidade, não sei se era tão ingênuo assim, sabe? Quer dizer, eu estou um pouco pessimista assim, diante da realidade que o ser humano tem construído, né? Mas, de qualquer maneira, nas minhas crônicas, eu tenho a impressão que rola um recorte da realidade bem otimista, sabe? É um recorte naif, é um recorte que eu considero não ser ingênuo, depois quero ver o que vocês acham. E talvez até deliberadamente ingênuo, no momento em que talvez eu não quisesse muito tocar assim nas feridas, eu preferia viver um pouco à parte e produzir e mandar notícias de lá, né? De qualquer maneira, pensando sobre as crônicas do Banzo ou sobre as minhas, eu continuo realmente achando que a crônica é um gênero textual muito, muito sensível a camadas sutis da realidade, por isso mesmo são sempre reveladoras, lidas no momento em que são lançadas ou mesmo a posteriori. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Banzo, meio polêmica aqui. Vamos ver.
Banzo, você tem alguma crônica favorita no livro do Danis? Assim, alguma que te chame a atenção, que tem algum tema legal, que você goste da maneira que ele escreveu? Queria que você escolhesse alguma e falasse pra gente sobre. Agora eu quero ver, hein? Tem várias, assim. Eu lembrei agora, assim, de cabeça, sem olhar. Com certeza, se eu olhar para o índice, eu vou apontar, né? Aí eu vou estar roubando, né, no jogo. Eu lembrei aqui da crônica da Maria Toca Piano. Ah, sim. Eu não lembro qual que é o nome dela, dessa crônica, né? Mas é uma memória de infância, né? Uma memória de... Então, na verdade, ela foi escrita num tempo passado, falando de outro tempo passado. Falando da infância em Três Marias, Minas Gerais, cidade por onde passa o Rio São Francisco, contando essas coisas que toda cidade tem, né? Cidade pequena mais ainda, a história de um fantasma, né? Que as crianças temem, tem medo de passar do lado do determinado lugar, e aí ele conta, não vou saber contar tão bem, porque ele conta essa história, né? Mas ele conta essa história da Maria Toca Piano, que eu adoro esse nome, para mim, só por esse nome de assombração, Maria Toca Piano. Incrível. Aí ele faz essa pergunta, qual que é a música dessa Maria Toca Piano, né? Que música que alguém que tá fora da vida produz? E ele para ouvir a música e sai correndo, não é isso, né? Exatamente isso. Adorei. E você, Dani, fala uma aí do livro do Banzo que você goste. Eu acho que eu também não vou colar, viu, Amara? Por favor. Eu queria abrir aqui o arquivo do Enzo e eu li todas, né? Eu li todas, durante o período em que foram lançadas, né? E é engraçado, porque eu tenho uma visão, eu não sei o que o Enzo vai achar disso, mas eu tenho uma visão sobre essa produção dele que considera mais a totalidade do que a diversidade. Eu tenho a impressão que é uma única grande crônica, sabe? Que legal. Porque eu acho que tudo é índice de uma inteligência, sabe, de uma sensibilidade, de uma visão, assim. Então, essa visão, que é a visão do Enzo, se dá a perceber por meio de algumas observações, assim. Lembrando que o livro do Enzo é Beleza do Erro, Crônicas e Alguma Crítica, né? Então, eu particularmente acho que o livro do Banzo presta um grande serviço à cultura brasileira, porque mapeou muita produção que se deu no campo da canção, sobretudo, mas também na poesia, no teatro. E esse mapeamento crítico, sabe, eu considero um grande patrimônio, porque se a gente observar essa produção recentíssima, é difícil achar um material que tenha se debruçado assim, com tamanha atenção diante desse cenário assim, que ele cobria, não é? Então, eu me lembro, eu estou querendo me lembrar agora, tem umas que são emblemáticas, né? Como é que se chama aquela do Dia em que a Terra Parou, mano? Esse mesmo. Cara, essa é a mais preocupante, porque eu me lembro, obviamente, eu me lembro dessa agora, talvez mais pelo tema até do que pelo approach, pela abordagem, pelo trabalho de linguagem que o Banzo faz, porque o que ficou para mim da leitura de todas essas crônicas é um retrosabor, assim, a imagem que eu guardo dessa degustação é que tudo é uma grande crônica, uma grande costura. É um disco que leva a outro, como eu falei semana passada, sabe? Eu acho que esse acervo que o Enio produz é um documento assim, muito, muito importante, nesse ponto jornalístico, né? Por mais que o Banzo tenha uma pegada estilística muito nítida para mim, muito evidente, muito clara, muito bem resolvida, quer dizer, tem uma fluência muito musical, mas além de ser poeta e escritor, é também um músico muito, muito, muito expressivo, né? Então o encadeamento, a fluência do texto é muito musical, sabe? E a impressão que eu tenho, que eu guardo, que permaneceu na minha memória é isso, que é um grande tobogã, quilométrico, que você vai descendo, passeando sobre vários assuntos, mas sempre sem acidente, sabe? Sem brusco, sem choque. Você vê que o Enzo é um cara, parece que está constantemente medicado, né? Um cara que está muito bem resolvido, né? Eu adorei essa imagem desse tobogã sem acidente. Que delícia. É isso mesmo, o livro do Banzo é isso. Eu tô percebendo que tem uma questão muito musical também, né? Em tudo, assim, acho por conta da banda, né?
Assim, todo no fazer artístico de vocês e também no diálogo de um livro com o outro. Eu não sei, a sensação que eu tô tendo é que os livros é como se eles tocassem uma música juntos, é isso? É um acorde, muito bem, é muito boa essa percepção, é um acorde, são linhas realmente que se sobrepõem, que se cruzam, né? Ou vamos pensar assim, uma dupla sertaneja, né? Eu acho que a imagem é válida. Vocês tocam o quê, cada um? Você, Danis? Eu toco na banda, eu sou um dos vocalistas, né? Uhum. Aqui em casa eu toco violão, eu pego songbook, eu não tenho intuição musical que o Banzo tem, ou que os meninos da banda têm, não sei tocar nada de ouvido, jamais conseguiria ouvir uma canção e tocar, né? Então, eu tenho uma convivência diária com violão desde os 11 anos assim, de idade. Eu toco violão todo dia. Eu tenho songbooks, né? E fico tocando aquelas canções lá do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Tom Jobim, essas coisas. E sempre que eu tomo cerveja, é curioso porque o avô do Enio é um cara que, né, também associou o violão à música. Eu sempre, quando eu tomo uma cerveja ou vinho em casa, a primeira coisa que eu faço é pegar o violão. E o avô do Banzo, se não me engano, tem uma mitologia pessoal na família que é mais ou menos assim, né, Banzo? Dizem que ele parou de tocar para parar de beber, né? Ou vice-versa. Não se sabe. Mas o bom é que você se diverte, né, Danislau? Você pode ficar se divertindo com o violão aí, né? De uma maneira diletante. Não tem um instrumento como ferramenta de trabalho, né? Como quem é instrumentista. Mas é interessante que nós somos músicos, né? E o pessoal sempre perguntava, que a gente estudou junto também na universidade, né? E o Danislau. E o pessoal sempre perguntava, vocês fazem música? E a gente respondia, não, a gente faz letras. E que é verdade, né? Então, a gente é academicamente, assim, da área de letras, então talvez a literatura formalmente, né, o Danis é professor de literatura, a gente tem livros publicados, então talvez a literatura esteja mais formalmente nos nossos documentos e funções, mas a gente não consegue se despregar da música. Da mesma forma que a música talvez esteja mais pegada na nossa imagem, né? Por sermos duas pessoas que estão no palco, tocando e cantando. Então, eu no palco toco guitarra, toco violão, também gosto de tocar contrabaixo, enfim, produzir discos, essas coisas todas que a gente faz, mas sempre com um olhar muito no cruzamento da música com a palavra. Eu acho que esse talvez seja um grande barato, assim, a música da palavra e a palavra da música. Eu acho que a gente tem em comum, e há tanto tempo trabalha junto, por estar nesse território de fronteira cruzada da música com a palavra. Acho que é aí que está o nosso pasto preferido. Gente, que delícia. Gostei muito da nossa conversa. Agora, assim, a gente vai finalizando, né? Infelizmente, eu queria continuar conversando muito com vocês sobre literatura, sobre música, sobre jornalismo, mas eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais, né? Dar um alô pro pessoal, onde a gente pode encontrar vocês, a banda, o livro. E também, aqui no Besouro, a gente sempre pede para vocês indicarem um livro. Então, pode ser o seu livro favorito, pode ser o último livro que você leu e amou, pra gente fechar a nossa conversa que foi tão gostosa. Pô, demais. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui falando, conversando. O papo foi muito legal, Amara. E nos convide sempre, que a gente está sempre disposto a conversar. Foi ótimo estar aqui na Rádio Baruch, né? O nosso trabalho Literatura de Jornal, Enzo Banzo e Danislau, e todos os nossos trabalhos com música, com literatura, procura a gente nas redes, né? Enzo Banzo, nas minhas redes sociais, né? Tudo com Z, Enzo Banzo, e Porcas Borboletas é a nossa banda. E minha indicação de livro para hoje vai ser o que está na mão, né? Eu vou indicar A Nudez da Cópia Imperfeita, do Wagner Schwartz. Legal. Legal demais, incrível. Era que eu ia indicar. Fui na frente para você não me tomar a indicação, não me deixar sem ideia. Tá vendo como é que é? A sintonia é tanta que a indicação é a mesma também. A famosa treta de irmão, né? Eu tô na internet como Danislau.
T de tatu, B de bola, Danislau TB. O Facebook está aberto, mas eu não estou acessando mais não. E o Instagram eu continuo acessando também, muito pouco, porque no momento eu estou tentando fazer um detox. Eu sei que isso não é do interesse de muita gente, mas eu estou por lá. E eu estou lendo aqui um poeta, eu tenho lido uns poetas, assim, estou lendo muito poeta, que é o Rodrigo Lobo Damasceno, um cara que lançou um livro chamado Casa do Norte, que infelizmente está esgotado já, ele fez tanto sucesso que já não dá para comprar mais, e eu estou puxando uma campanha pela publicação da segunda edição do Casa do Norte, que o Rodrigo faz uma poesia muito fina, um negócio muito expressivo, estabelece uma perspectiva reveladora, não só como poeta, é uma figura que admiro, mas também como ensaísta, produz ensaios assim, incríveis, é um leitor da realidade contemporânea, um leitor da realidade brasileira que eu acho admirável. Banzo e Danis, muito obrigada pela participação no nosso Besouro Literário e muito obrigada para todo mundo que ouviu o nosso episódio até aqui. Gente, acompanhe a programação da Rádio Baruch em www.radiobaruchfm.com e no Instagram, @Rádio Baruch FM. Rádio Baruch também tá no YouTube, tá, gente? É só procurar lá. O podcast Besouro Literário tem a apresentação de Amara Hartmann, a identidade visual de Maria Aline Torres, comunicação do Matheus Jerônimo, a pesquisa da Helenice Zerneri, produção da Romã Atômica e Baruch Produções e coordenação e sonoplastia de Afrânio Vanderlei. Até o próximo programa. A passeio pelo mundo, sem saber qual é a rota, vou sem freio, piso fundo, pago à vista cada aposta. A passeio contra o tempo, ao mesmo tempo, sigo mais de 1000 estradas, adentro rumo ao meu centro, afora tudo me nada. Nada no lugar, let it be, deixe estar. Nada no lugar, let it be, deixe estar. Podcast Besouro Literário, com Amara Hartmann, uma produção da Romã Atômica e Baruch Produções.